para a gente, né, que o paciente que já está em tratamento, ele ia continuar o tratamento naquele local, né? Sim. E os pacientes novos, então, eles iriam iniciar e terminar o serviço conosco. Bom, quem então saía para ir a Blumenau, por exemplo, vai continuar indo a Blumenau? Isso, continua indo a Blumenau, mas já tivemos alguns casos de pacientes que estão pedindo para vir com a gente. Eu falo isso porque eu conheço um amigo, até próximo da gente, que eu vejo postagens na rede social mostrando fora de Brusque o tratamento. Aí eu pensei, poxa, mas peraí, esse hospital dois hospitais aqui em Brusque fazem um atendimento, por que ele não está se dirigindo aí a um desses hospitais e está fazendo fora, né? Qual é a lógica disso? É que o paciente que está em tratamento oncológico, que ele já está com a equipe, ele já está sendo acompanhado, ele já tem um histórico, vamos falar assim. Então, nem sempre também é interessante tirar esse paciente da onde que ele já está com acompanhamento. Também não é a intenção. Se o paciente quiser, mas aí é uma decisão do paciente, ele precisa conversar com o hospital, né, Leila, que ele está fazendo acompanhamento e fazer a solicitação via secretaria. Porque os serviços que são habilitados novos foi atender principalmente essa demanda reprimida. Né? Tinha muita, tanto que foi muito superior o número de atendimento do que era esperado, de uma demanda muito grande de pacientes que estão começando mesmo o tratamento agora, que estava aguardando para adentrar o serviço da oncologia. Quando fala em demanda reprimida, ou seja, aquele que está esperando porque não há oferta do serviço, é isso? Isso. Mas o câncer não é algo que precisa começar imediatamente? É uma doença que não espera? Sim, ele deve ser iniciado o quanto antes, né? Como é que funciona o critério para entender essa da demanda reprimida? Então, todos os pacientes, eles são regulados, né? A regulação que direciona esses pacientes para cada serviço onde ele é habilitado, né? Porém, existe alguns municípios que estão realmente com uma demanda bem reprimida, né? Hoje, por exemplo, Florianópolis é um local onde não está conseguindo absorver a demanda. Por isso veio uma fatia, né, do município para a gente atender. Então, esses pacientes que eles ficam regulados, eles são atendidos conforme vai fazendo a liberação para atendimento deles, né? Então, por isso que cada vez essa fila aumenta, se não tiver os serviços realmente para qualificar o atendimento dele, né? Hoje a capacidade de atendimento do hospital, ela está totalmente já comprometida? Não. Tem cara. Nós estamos atendendo pacientes novos a todos os dias. Não. A pergunta é assim, a capacidade de atendimento da estrutura do hospital hoje, ela está hoje 100% ou existe ainda vaga disponível, digamos assim? Temos vagas disponíveis, sim. A gente abre a agenda conforme a regulação disponibiliza os pacientes pra gente. Então, né? Essa questão do paciente que ainda continua fazendo vai e vem para Blumenau depende não de vocês, mas sim da regulação pegar e mandar para cá. Exatamente. Ou do próprio paciente, de entender que... O paciente tem à disposição e a regulação tem que mandar. Como foi dito mas mesmo assim, o paciente que quer vir com a gente, ele tem que procurar a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde regula esse paciente pra gente. A gente não pode absorver por livre demanda, né? Por isso que a gente fala demanda reprimida. A regulação do paciente para acesso aos centros especializados, da oncologia, ele tem uma fila de regulação. Então, por mais que tenha urgência do tratamento, você não tem capacidade de atender, que foi o que aconteceu com Florianópolis. Chegou um momento que eles não tinham mais capacidade e a fila foi crescendo. Habilitou-se novos serviços para fornecer essa assistência. 8h21, eu vou fazer um intervalo, Valdomiro, pode ser? Depois você faz a tua pergunta, pode ser? Pode ser. 8h20, entrevistando aqui a Geisiane Souza Braga e também a Leila Cordeiro. A Leila, que é gerente administrativa do Hospital Azambuja, e a Geisiane, que é assistente social, é isso, né? Gerente assistencial, perdão, do Hospital Azambuja. Valdomiro da Mota, tua pergunta. A curiosidade é que até o Rodrigo fazia essa pergunta, qual é o perfil do paciente que está sendo atendido? Adulto, criança, pessoas com... Enfim, o perfil desse paciente que está sendo atendido ali. O maior perfil são os adultos, né? Isso, criança a gente ainda tem uma demanda pequena, né? Mas hoje o nosso maior volume são os adultos e idosos, né?
Outra pergunta que o Rodrigo fez, acho que em relação a números, né? Vocês atendem em torno de 20 pacientes ao dia, é isso? 20 a 30 a pacientes média, dia. A média isso. de 20 a 30. Isso. E a capacidade é de 60. Isso, a capacidade nossa é para atender 60 a 70 pacientes dia. De 60 a 70. Isso. Certo? A tendência é... Em quanto tempo... Lógico, vai depender de quem manda, né? Quem manda que é a Secretaria de Saúde do Estado. Ela é que faz essa regulagem. Isso. Né? Mas existe essa demanda reprimida em outros lugares? De repente, nós poderemos aqui em Brusque atender alguém do oeste do estado ou da região do Alto Vale do Itajaí, porque Blumenau, por exemplo, já não consegue comportar tudo isso, ou ainda do litoral norte. Existe essa possibilidade ou isso é muito bem delimitado através da Secretaria de Estado? Não, existe sim. Inclusive, a regulação muitas vezes trabalha com a questão dos apoios, né? Uhum. Por exemplo, hoje a gente vem atendendo uma demanda dos pacientes de Itajaí. Da parte de oncologia hemato ali, né? Porque o Hospital Marieta não tem o serviço da hematologia lá dentro. Então, esses pacientes são direcionados para o CEPOM em Florianópolis, que não está conseguindo absorver os pacientes devido ao alto fluxo deles mesmo, né? Então, a gente está recebendo hoje, por exemplo, do Hospital Marieta, pacientes que estão há 20, 30 dias internados lá, aguardando pelo serviço, né? Então, esse direcionamento eles fazem para a gente como uma solicitação de apoio. Aí a gente atende sim, não somente os municípios que estão pactuados, né? Agora, eu só quero tentar entender. Você falou que tem capacidade, então vocês estão trabalhando com 50% da capacidade. Isso, uma média de 50%. 50%, né? Pode ser até redundante a pergunta, mas por que não estão trabalhando com 100% se tem essa capacidade? É só porque a regulação não contrata o serviço? É bom lembrar que tem um outro hospital aqui em Brusque que está atendendo também, né, Rodrigo? Não, tudo bem, mas a pergunta é se tem a vaga disponível. Qual é o meu raciocínio? Se você tem 30 vagas disponíveis, o hospital tem capacidade de absorver pelo menos mais 30 pessoas. Estou falando porque a gente sabe que são, né, diante da gravidade do cenário, da situação, em várias situações. O hospital não está trabalhando com 100% do que ele está preparado para trabalhar. É porque o governo não está contratando o serviço, não está regulando o pessoal, ou tem algum outro motivo para não estar trabalhando com 100%? Os pacientes ambulatoriais a gente trabalha conforme a regulação da agenda, né? A agenda, quem coloca os pacientes dia pra gente é a Secretaria de Saúde, né? Através dos pacientes que são regulados. Não, entendi. E agora, esse setor que foi inaugurado um tempo, ficou até essa certificação, vocês ficaram tanto tempo ansiosos lá, esperando, né? Eu me lembro que isso foi inaugurado, o governador estava lá, um lugar tão bonito que eu pude conhecer quando houve a inauguração. Dia 24 ou 25 de outubro. Foi no final do ano. Se a memória não estiver me traindo. Eu lembro que foi no final do ano. 2024 foi. Né? Sim, 2024. A inauguração. Que é um lugar que eu acho assim legal porque ele não tem aquele negócio de parede de hospital, sabe? Tudo branco, né? Sim. Ele tem uma parte ali que pega a luz do sol, tem a parte humanizada, né? Humanizada, a parte colorida para as crianças, por exemplo, né? Todo aquele setor, né? Que já está contemplado dentro de todo aquele projeto de expansão do projeto de padrão do Hospital Zambuja, de expansão do Hospital Zambuja. Vocês têm recebido um feedback vocês têm avaliado, recebido um feedback de que está sendo atendido, dessa estrutura, como é que está sendo, o que vocês podem evoluir? Vocês estão conseguindo coletar um feedback desse atendimento? Sim, esse é uma das coisas que a gente faz, é esse acompanhamento, e o feedback ele tem sido muito positivo, principalmente por causa da estrutura, né? Da organização que a gente fez ali com a equipe multiprofissional, de ter disponível, e a estrutura, o diferencial do hospital não é só a estrutura física, é o serviço geral, tá? É a nutricionista com cuidado com a alimentação da onco do paciente que vai lá, é a poltrona, é a limpeza, a equipe de enfermagem, é todo o serviço da psicóloga, assistente social que tá ali. Então a gente vai acompanhando toda essa evolução, também atendendo a demanda, porque não vai agradar o tempo todo. Então toda queixa, toda situação que chega é avaliado, é identificado, é um serviço implantado, mas com a equipe capacitando também de acordo às demandas, de acordo à necessidade do paciente, né?
Quando a Leila falou, a gente tem a capacidade de atender até 70 pacientes, a gente está falando no espaço da oncologia. No nosso ambulatório ali, a gente tem capacidade de fazer 50 infusão de quimioterapia por dia, né, pela estrutura, mas isso exige uma gestão, exige uma organização para os pacientes, justamente para garantir a qualidade do atendimento que ele vai receber. Para nós que estamos de fora, esse número é um número que assusta. Pelo menos como leigo, né, olhando de fora, assim, é um número que assusta. Vocês como profissionais, isso está dentro da média, dentro do normal, ou também impacta vocês, esse atendimento, o número de pacientes diários? Na verdade, é um serviço novo para a gente também, né? Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, é uma doença que vem crescendo muito, né? Mas, para nós, realmente impactou, né? A gente não estava esperando um volume tão grande de início, pelo menos, né? Fazendo até um comparativo com as outras habilitações que a gente recebeu, né, como da ortopedia, da cardiologia, ele foi um serviço que ele veio evoluindo a passos, né? A oncologia não, ela já veio realmente com uma demanda bem grande já. Agora, o câncer é uma coisa que impacta todo mundo ao redor, né? Muito. Eu lembro de um caso, Dilei, que eu visitei a família aqui no bairro São Luís, onde a pessoa estava com câncer, está hoje em tratamento, inclusive em Blumenau, e um familiar cuidava dela. O familiar estava bem de saúde, claro, com todo aquele transtorno de ir e de vir, sair de madrugada, voltar. E um dia eu abro as notas de falecimento aqui e me surpreendo com o falecimento da pessoa que estava cuidando do paciente. E eu lembro que até nós conversávamos assim, ela me confidenciou, o estado dela é delicado, a gente tem perspectiva de que não vá muito longe, infelizmente, e acabou acontecendo o contrário. Por quê? Porque o nível de estresse, toda a situação foi tão forte que acabou, infelizmente, a pessoa que estava cuidando da camada é que acabou falecendo antes, né? Eu sei que existe uma equipe multidisciplinar dentro da oncologia, mas essa equipe também é para cuidar, para orientar aquela pessoa que, como disse o Valdomiro, está acompanhando o paciente, por exemplo, o psicólogo, ele tá lá o médico, a enfermeira, tal, mas o psicólogo ele está ajudando o doente ou ajudando também quem está cuidando do doente? Os dois. Então esse trabalho é multidisciplinar também. Trabalhar com oncologia não tem como não trabalhar com a família, ou pelo menos com o cuidador mais direto. Tá? A rede de apoio desse paciente muitas das vezes vai ser determinante no sucesso do tratamento dele. Então, a equipe assistencial, ela atende o paciente, mas o acompanhante, ele é participativo nesse processo. Seja o familiar, ou às vezes é um cuidador que está ali, ele é participativo. Então, a gente acolhe também a demanda dele, às vezes precisa encaminhar esse paciente para esse acompanhante também para a rede, para poder fazer o acompanhamento mais longo, né? O hospital ele vai acolher enquanto está ali, ele vai ensinar, a equipe vai ensinar quando vai de alta, todo o cuidado, todas as orientações, faz um acompanhamento e também quando identifica que o familiar está muito fragilizado, isso vai ser trabalhado com a rede, com a equipe de saúde mental para mandar com o melhor em casa. Então, assim, a gente está cada vez mais fortalecendo as parcerias, tentando alinhar, já pensando nesse longo prazo dos familiares mesmo e do próprio paciente, né? Eu estava aqui imaginando no início da entrevista, eu estava falando a respeito dos novos pacientes, dos novos diagnósticos, né? E aí eu quero mirar no diagnóstico de gente daqui, de Brusque, Guabiruba, Botuverá, da nossa região. Essa demanda também aumentou com a chegada da oncologia no Hospital Azambuja. Ou seja, aquele paciente que se sentia doente ou que às vezes não procurava o atendimento médico porque achava, bom, eu não vou, com receio de ser diagnosticado com o câncer, enfim, ou essa reflexão que eu faço, ela não se ajusta a esse momento. Na verdade, esse paciente, ele passa por um primeiro momento na rede básica, certo, né? Na rede de saúde. Então, a rede de saúde, ela vai já direcionar esse paciente para o nosso serviço oncológico, aonde inicia os exames ali, né? Então, já há um direcionamento
mirando o Hospital Azambuja, então. Isso, sim. Vai ali no posto de saúde, na unidade básica, o médico faz o exame, pede o exame, esse exame é feito, constatou-se, já vai para o Hospital Azambuja, é isso? Na verdade, a unidade de saúde, ela referencia para a gente já como um caso suspeito, né? Uhum. Aí a gente faz a investigação do paciente. Sim. Então, assim, tem os pacientes que nós vamos receber que num primeiro momento ele tem um diagnóstico benigno, por exemplo, né? Certo. E tem os pacientes que realmente vão ter um diagnóstico maligno, aonde a gente dá continuidade do serviço. Aí a gente faz os exames laboratoriais, biópsias, né? Para exames complementares até realmente a confirmação do diagnóstico. Voltando a essa equipe, eu lembro que quando a gente entrevistou aqui o Gilberto, que é o administrador do hospital, e os demais convidados que vinham aqui, sempre a gente falava sobre a equipe que foi montada esperando o dia da habilitação. E que essa equipe nunca se desfez, essa equipe sempre esteve ali, lógico que atuando em outros setores, mas o hospital estava pagando uma equipe, esperando desde 2024, quando foi inaugurado a oncologia, esperando essa habilitação. Foi uma situação que chamou a atenção de todos nós aqui, né? Por que o hospital não... a habilitação vai sair dia 12 de março, 12 de abril ou maio, enfim. Aí você tem mais ou menos... Mas esse trabalho essa equipe, ela não está exatamente ali só para oncologia. Ela tem outros afazeres dentro do hospital em relação a outras situações, né? A equipe que foi montada, que a gente falou, ela, antes da oncologia, ela ficava dentro dos setores, acompanhando, aprendendo a rotina, a cultura do hospital, fazendo treinamento e acompanhamento. Hoje, ela é uma equipe específica da oncologia. Tá? Então, a equipe de enfermagem, por exemplo, a equipe assistencial, ela é uma equipe da oncologia, focada em atender os pacientes da oncologia. Ela não sai ali da oncologia, por exemplo? Não. O foco dela ela é o paciente oncológico. Você saberia me dizer hoje o número exato de pessoas que fazem parte dessa equipe, que estão ali à disposição 24 horas? Evidentemente que há um revezamento, né? Mas hoje, mais ou menos, quantas pessoas, entre médicos, enfermeiros e outros profissionais de outras áreas que estão na oncologia do Hospital Azambuja? Diretamente ligado a oncologia, a gente deve ter umas 60 pessoas, né, Leila? Por aí. Que atende voltado para a oncologia, considerando médicos, toda a equipe médica ali, a equipe de cirurgia, mas especificamente a equipe assistencial tem uma coordenação de enfermagem, mais 5 enfermeiros assistenciais, mais psicóloga, nutricionista, assistente social. A equipe da farmácia hoje está composta por 6 pessoas específico para oncologia, e aí recepção, administrativo é o único que ainda compartilha, porque é serviço de regulação. Então eles regulam a alta complexidade do hospital. Mas a higienização, a copa, cozinha, então a gente deve ter em torno de umas 70, 80 pessoas focadas para oncologia hoje. Esse número é um número suficiente? Porque a gente sempre, eu ouço aqui na rádio, quem trabalha na área da saúde, que há uma demanda grande de profissionais qualificados, né? Estou falando de qualificação. O Hospital Azambuja sempre prezou pela qualificação dos seus profissionais. E eu fico imaginando se o hospital também passa por essa dificuldade de encontrar profissionais na área. A oncologia hoje está com esse número. É esse o time para trabalhar ou é necessário mais? Para atender a demanda atual que a gente tem hoje, ela está suficiente, né? E né? até essa possibilidade de 60, por exemplo, pacientes é o suficiente. De clínicos, né? Que a gente está falando do ambulatório de oncologia, tá? Então, para atender a demanda do paciente ambulatorial que vai receber assistência ali, a equipe é suficiente, ela atende toda a demanda, tá? E aí tem a demanda do paciente internado, que aí o paciente internado, ele é um paciente oncológico internado como os outros pacientes que estão internados ali. E aí é sempre a nossa necessidade de buscar mão de obra qualificada mais para o hospital de uma forma geral. O atendimento, o pagamento desse atendimento via SUS, ele se deve a todo o setor do hospital. Quando eu falo em setor do hospital, por exemplo, farmácia. A oncologia deve ter uma farmácia específica para essa demanda, né? Isso tudo é bancado pelo SUS?
Sim, 100% SUS? Sim, na verdade, hoje a gente recebe a portaria, né? Uhum. A portaria hoje ela é dividida, né? Devido ao serviço dividido para os 2 hospitais, né? E o restante a gente recebe conforme produção, né? Entendi. Conforme a demanda. Isso. Mas existe ali já um valor fixo para o atendimento. A parte de profissionais, quem paga é o hospital ou é o SUS também? Não, é o hospital. É o hospital. É o hospital. Então, um hospital que atende, que faz um atendimento da oncologia, pode valorizar um funcionário, um profissional de um jeito, o Azambuja de outro, é isso? Não, que eu fico pensando se a doença é uma só, o problema é um só. Eu fico imaginando que o profissional tem que ser um só também, tem que ser qualificado, não pode, quando se trata desse... E eu não estou colocando em risco aqui, não estou duvidando da qualidade de ninguém, tá? Porque daqui a pouco pode pegar um corte dessa fala que eu faço aqui e achar porque eu não citei, mas eu tenho curiosidade, que eu estou, como jornalista, curioso para saber como é que é essa... E volto a falar em cima do que a gente sabe que o hospital se preparou, né? Esse tempo todo, desde a inauguração da ala de oncologia, eu volto a dizer, o Hospital Azambuja nunca foi atrás dos profissionais em cima da hora. Nossa. Sempre teve esses profissionais já treinando, se preparando para no momento exato que tivesse a habilitação liberada por parte, a portaria liberada do governo federal, ele já poderia atuar no dia seguinte. Sim. Né? Por isso que eu tenho essa curiosidade de saber se essa é uma demanda igual para todos ou não. Quando você fala de valorização, da questão do pagamento, o hospital ele recebe a produção, ele recebe as pactuações, né, Leila, os recursos, a pactuação. Mas a gestão de pessoas, ela é do hospital. Não existe assim, vem o dinheiro da oncologia para pagar o funcionário da oncologia. Não é isso. O recurso vem para atender a oncologia. O hospital precisa fazer a gestão deste recurso. Tá? E aí paga o profissional, paga todo o atendimento. Mas o dinheiro, ele é um só específico. Então, o pagamento, a valorização do profissional é conforme o profissional mesmo, é conforme a demanda, conforme as áreas. Conforme conforme a política de gestão do hospital. Isso, a política de gestão de RH. Não, sim, não é específico porque é oncológico, é porque é da clínica médica, não. A valorização, reconhecimento do profissional, a gente está trabalhando para ser o mesmo. Ok, perfeito. Alguma coisa a mais aí, Rodrigo Santos e Valdomiro da Mota? Então, eu quero agradecer aqui as nossas convidadas, muitíssimo obrigado, tá? Esperamos que realmente vocês possam continuar fazendo esse trabalho aí de atendimento ao paciente da nossa comunidade, independente se é aqui de Brusque, Cobiruba, Botuverá, ou ali de São João Batista ou de Tijucas, não importa, mas que o Hospital Azambuja faça o seu trabalho. Muito obrigado. De nada, Obrigada, a gente que agradece. 8h45.